Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que nele crê tenha a vida eterna. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos aplaudir a palavra do Senhor. Vamos nos sentando, cantando novamente o refrão do Salmo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Duas verdades importantíssimas para nós nesse evangelho, vale a pena você acompanhar. Evangelho de São João, capítulo 3. Nós começamos no versículo 13, mas já iniciamos com o último versículo da leitura de hoje, o 19. Aliás, me enganei um pouquinho antes. Começamos lá no versículo 18. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vez que você tem a Bíblia na mão, vale a pena até nós lermos juntos, para que isso fique bem gravado, especialmente hoje, que isso se grave no nosso coração. Juntos. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aí a primeira verdade. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único. Para quê? E aí está o importante, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E segunda verdade está logo no versículo seguinte: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Repete, eu quero ouvir a sua voz repetindo esse versículo 17. Todos. E esses dois versículos dão a razão da festa de hoje. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Até podemos dizer assim, muito pessoalmente, o Pai não enviou seu Filho para condenar você. Não. Nem para condenar ninguém, nenhum da sua casa. Pode ser que, infelizmente, na sua casa, eu posso dizer aqui, porque até é importante dizer para todos que estão nos ouvindo pelo Brasil afora, que os problemas que você enfrenta, nós da Canção Nova enfrentamos também. Nós não somos diferentes. Só tivemos a graça, porque isso é graça, de consagrar a nossa vida a Deus para evangelizar, para levar esse Deus vivo e vivido, para levar esta salvação, para trazer esse anúncio. Essa é a graça que nós tivemos, mas os mesmos problemas que você padece, nós padecemos também. Também existem membros da Canção Nova
cujos pais eram separados, se separaram, casamento desfeito, família conturbada. Nós também temos problemas de pai. E como é doloroso para um filho que consagrou-se, uma filha que consagrou-se a Deus e ver que o seu pai anda numa vida até mesmo leviana, podíamos dizer. Uma vida errada. E até na sua consagração está continuamente pedindo a Deus a salvação, literalmente a salvação, o resgate do seu pai. Temos irmão, irmã nessa situação. Padecemos os mesmos problemas. Então, eu posso dizer diretamente para você, você que tem pessoas que são a ovelha negra da sua família. Ou até mesmo dizer para você que é a ovelha negra da sua família, o pai não enviou o seu filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. O pai não enviou o seu filho para condenar esta, que é a ovelha negra da sua família. Não. O pai não enviou o seu filho para condenar você, mas para que você seja salvo, para que esta ovelha negra da sua família seja salva por ele. E a verdade é essa, nós haveremos de lutar, sem parar, haveremos de fazer de tudo. Principalmente haveremos de orar para que ninguém venha a se perder. Porque também aí está uma outra verdade, que está lá nesse próprio Evangelho de São João. Vale a pena a gente pegar, é um pouquinho só na frente. Evangelho de São João, capítulo 6. Versículo 36. Andamos um pouco mais para frente. Começou no 36 este assunto, mas quando chega no versículo 39, diz Jesus, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No versículo anterior a esse que nós lemos, versículo 38, diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aí está a declaração, qual é a vontade do Pai. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. E repete mais uma vez, veja a insistência, o próprio Jesus insistindo para nós não termos dúvida nenhuma. E esta é a vontade do meu Pai, 2 pontos, quem vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, porque o próprio Jesus fez de tudo. Ele foi até a cruz, essa é a razão da festa de hoje. Ele foi até a cruz, ele sofreu tudo aquilo que sofreu na cruz, para que não se perdesse nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Então, 2 coisas. Primeiro, é isso mesmo, você não pode desanimar, por mais impossível que pareça. Repito, por mais impossível que pareça. Digo mais, por mais cansado que você já esteja. Porque, infelizmente, a gente espera, pede, faz isso, faz aquilo, e não vê efeito, não vê resultado. Infelizmente, a gente vai se cansando. Muitas vezes vai até mesmo se desanimando. Hoje o Senhor vem repetir para nós, não se canse. Mesmo se você estiver cansado, recobra o ânimo, recobra a vida, retoma, recomeça tudo de novo.
como se você não tivesse feito nada até agora. Por quê? Nada do que você está fazendo é inútil. Você está cercando essa pessoa, você está cercando a ovelha negra da sua família, está cercando de graça, de graça, de graça, cercando de graça. Haverá um momento que essa pessoa vai se render. Porque eu preciso aqui explicar uma coisa. Muitas vezes nós somos injustos com Deus, dizendo, mas por que Deus não concedeu ainda a graça da conversão do meu pai, da conversão da minha mãe? Por que Deus não concedeu ainda a graça da conversão do meu irmão, da minha irmã, do meu namorado, da minha noiva? Por que Deus não concedeu ainda? E até reclamamos de Deus, como se Deus fosse injusto conosco. Não é que Deus não esteja dando a graça, ao contrário, Deus também está perseguindo esta pessoa com a graça dele. É que as pessoas são livres. E está aí um terrível mistério. A graça de Deus nos persegue, e entenda essa palavra perseguir, a graça de Deus nos segue de perto, de pertinho, persegue. Mas cada um de nós é livre e, infelizmente, nós podemos recusar a salvação. Podemos, infelizmente. Não é que devamos, de jeito nenhum, mas infelizmente, porque somos livres, está em nós a possibilidade de recusar. E quanta gente recusa por 1000 motivos. Não resta dúvida que atrás dessa recusa há uma tentação. Mas quem decide é a pessoa. Ao invés de escolher pela graça de Deus, que incide na nossa vida, acaba aceitando a sugestão da tentação. É por isso que nós temos que insistir, cercando a pessoa de graça, cercando a pessoa de graça, de bênção de Deus, para que um dia essa pessoa acabe cedendo e aceitando a graça. Até veja, a graça vai como que ficando sobre a cabeça dessa pessoa. Como se houvesse quilos, toneladas de graça sobre essa pessoa. Só que, infelizmente, se a pessoa não ceder, se a pessoa não se abrir, essa graça não entra, não se realiza. Mas que beleza! Se nós cumulamos essa pessoa de graça, com toneladas de graça sobre ela, no dia que essa pessoa se abrir, aceitar, acolher, então toneladas de graça haverão de cair sobre essa pessoa, e é capaz essa graça toda de fazer um milagre de transformação que fez, por exemplo, em Santo Agostinho. Graças a Deus, a última missa que nós celebramos aqui, nesse local, nesse horário, 6 horas da manhã, transmitido pela televisão, era justamente a festa de Santa Mônica. Nós falamos não apenas de Mônica, falamos também daquela que foi a mulher companheira de pecado de Agostinho, mas que se converteu antes dele, de quem a história não falava até há pouco tempo atrás. Mas que beleza! Ela se converteu, ela insistiu na conversão de Agostinho, fez de tudo para Agostinho se converter, só que Agostinho não quis se converter. Então ela foi firme e o abandonou, largou Agostinho. E impressionante, esse foi o golpe mortal que atingiu o orgulho de Agostinho. Atingido no seu orgulho, atingido na sua vaidade. Aí começa o processo de conversão de Agostinho. Claro, a mãe dele também tinha orado muito, mas qual foi o golpe que atingiu Agostinho para ele poder dar abertura para a graça? Foi quando aquela mulher que viveu com ele no erro, no pecado, porque se converteu, ela o abandonou. Você não sabe também o que vai atingir a pessoa que você ama e que você precisa que se converta. Muitas vezes você já fez de tudo, você já falou, você já insistiu, e talvez agora seja um momento de você se calar e não falar mais. Porque a pessoa já ofereceu tanta resistência que falar mais ainda, fazer mais alguma coisa, vai deixar a pessoa impaciente, irritada, e vai ser contraproducente.
Talvez você tenha que sofrer simplesmente orando, pedindo, aguardando, na esperança de que esse dia aconteça. E é duro. Às vezes é muito mais fácil a gente estar falando, insistindo, do que ficar na retaguarda apenas esperando. Claro, não esperando de braços cruzados, orando, insistindo, mas com Deus, sofrendo as demoras, não de Deus, mas as demoras da pessoa. Vai ser duro, mas talvez seja isso que Deus peça de você agora. Um duplo sofrimento. Também o sofrimento do silêncio, aguardando. E você nem imagina quem vai dar o golpe mortal para que esta pessoa, que você precisa que se converta, abra as guardas e acolha a salvação que vem de Deus. Digo até mesmo, se essa pessoa é você, abra as guardas. Eu diria, por amor da sua salvação, abra as guardas. Por quê eu digo isso? Gente, porque o tempo é breve. Muito breve. E eu preciso insistir nisso, o tempo é muito breve. Hoje nós estamos celebrando a festa da exaltação da Santa Cruz. A cruz depois foi exaltada. Mas imagine só você, a cruz ser exaltada. Mal comparando, mas você vai me entender, é como se nós fizéssemos a exaltação da cadeira elétrica. Ou fizéssemos a exaltação da forca. Porque a cruz foi sempre um instrumento de suplício. O suplício de morte daqueles que foram condenados, como a forca foi também. Como a cadeira elétrica é também. Como a câmara de gás é também. Então, parece humanamente um desatino a exaltação da Santa Cruz. Como que um instrumento de morte, de matar os condenados, vai ser exaltado? Sim, porque uma vez que Jesus, o Filho de Deus, passou pela cruz, por ele ter chegado a esse ponto em obediência ao Pai, e a obediência ao Pai era esta, que ele não perdesse nenhum daqueles que o Pai lhe havia dado. Veja bem, Jesus foi à cruz em obediência ao Pai. E qual era a obediência ao Pai? Ele declara, e eu fiz questão de ler, esta é a vontade do Pai que me enviou. E o Pai quis que ele fosse até a cruz, para quê? Para que ele não perdesse nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Uma vez que o Filho foi até esse ponto e passou tudo o que ele passou na cruz, daí o Pai o exaltou. Daí o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. E a partir daí, o nome de Jesus se dobra, todos os joelhos no céu, na terra, nos infernos, toda língua proclama para a glória do Pai que Jesus Cristo é o Senhor, a cruz é exaltada, o Cristo crucificado é exaltado, mas veja, depois disso, porque a salvação aconteceu, tenha certeza, a salvação vai acontecer. Mas eu volto àquilo que eu dizia, se esta resistente é você, não resista mais. Que hoje seja o dia da sua salvação. Que hoje você acolha, que hoje você abra. E a Canção Nova vai ficar muito contente, porque o dia da divulgação terá chegado ao seu objetivo. Veja bem, nós não estamos fazendo o dia da divulgação para divulgar um sistema de comunicação, para divulgar uma televisão, para divulgar umas tantas rádios, para divulgar uma obra. Não, não é isto. Nós estamos divulgando um canal que leva à salvação. Nós estamos realizando, graças a Deus, a festa de hoje, a exaltação da Santa Cruz, portanto, a exaltação da salvação. E o que é que a cruz quer? O que é que a salvação quer? Que as pessoas se salvem. Se alguém se salva, chegamos ao objetivo daquilo que estávamos fazendo. Então, se você hoje abre as guardas e acolhe a salvação de Jesus, a razão de ser desse dia aconteceu. Claro, nós somos sensatos e dizemos, se um só se salva hoje, já valeu a pena. Mas eu tenho a certeza que
O Senhor pode, e claro, depende das pessoas aceitarem, mas o Senhor pode levar essa salvação não somente a um, mas a muitíssimos. Porque Ele mesmo escolheu esse meio que leva a sua palavra a uma multidão de pessoas, para que a salvação atinja ao mesmo tempo uma multidão de pessoas. Então nem vamos deixar para depois. A festa de hoje é para você, esteja você em que situação estiver. Porque Deus amou você, como diz a palavra do Evangelho de hoje, e nós retornamos lá para o capítulo 3. E Deus amou tanto a você, que Ele deu o seu Filho único, para que você não se perca, mas que tenha a vida eterna. Deus amou você pessoalmente. Deus ama você pessoalmente. Você pode até se admirar, mas Deus ama a mim, na minha situação, no meu erro, no meu pecado, na minha persistência, na minha cabeça dura até agora. E a verdade é essa. E Deus amou e amou tanto você, que enviou o seu Filho e hoje envia a salvação do seu Filho para você, para que você, acreditando nele, não se perca, mas tenha a vida eterna. Assim você possa ser também ressuscitado no último dia. Então, primeira coisa, Deus amou e ama você. Jesus foi até a cruz por você pessoalmente. Como disse aqui o trecho, o Pai enviou o seu Filho por você, não para condenar você. Pode ser que até o mundo condene você, pode ser que a sua família condene você, apontando e dizendo: é a ovelha negra da nossa família. Talvez você mesma se condene, dizendo: eu sou a ovelha negra. Para mim tem esperança, e hoje o Senhor está dizendo: para você tem esperança. Jesus foi até a morte. Jesus gritou no alto da cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Por você. Jesus entregou o seu espírito ao Pai, debruçou a cabeça e morreu. Veja, o Filho de Deus morreu na cruz para que você não se perca. Pelo contrário, para que você tenha a vida eterna e você ressuscite na ressurreição que vai acontecer proximamente por você. Então, o que falta a você? Algo muito simples. Eu até quero dizer, você pode ter muita sede e pode ter um copo d'água, até um copo grande de água, mas se você não põe a água na boca, e mais ainda, se você não dá aquele galeio para que a água entre pela sua boca e vá pela sua garganta, você podia até ficar com a água na boca, como criança às vezes faz. Mas se você deixa de teimar, dá aquele galeiozinho, que é uma coisinha de nada. É uma coisinha de nada, só faltava aquilo. Mas na hora que você dá o galeiozinho, aquela água desce, e desce gostoso. Só falta para você isso. Pode acreditar que já existem toneladas de graça sobre você para atingir você com a salvação. Talvez você nem imagine, mas muita gente rezou por você, talvez nem sabendo. Está vendo a existência desses passarinhos? Olha aí. Olha a festa deles. Olha a festa deles. Isso é comum? Não, não é. Pode ver que até agora há pouco não havia barulho nenhum de passarinho, havia? Não. Mas eles estão fazendo a maior festa.
Porque você não sabe daquilo que disse Jesus? Há mais festa no céu por um pecador que se converta do que por 99 justos que não precisam de conversão. Tenha certeza, já nutra essa conversão. Essa pregação já está tendo o seu efeito. O dia da divulgação já está tendo o seu efeito. E Deus quis dar essa demonstração. Estão aí os pássaros fazendo a maior festa para comemorar, para festejar. Todos aqueles que agora estão tendo a graça de dar esse galeio, de aceitar a graça, de aceitar a salvação. Faltava só isso. Feliz você que agora está dando esse galeio, acreditando em Jesus, acreditando nem é, digamos, uma grande fé. Não, você acreditou na salvação de Jesus. Você acreditou que Jesus ama você, que o Pai ama você, que Jesus fez isso por você. E que Jesus quer atingir você, e que a pessoa que deve ser atingida agora é você. Esta fé, unicamente esta fé. E porque você acreditou, a graça está acontecendo. Eu posso dizer, bem-aventurado é você, bem-aventurada é você. Agora é você abraçar essa salvação, se agarrar nela e não largá-la por nada, porque esta é a vontade do Pai que enviou Jesus e fez com que ele chegasse até a cruz. Para que o Pai fez tudo isso? Para que você não perecesse, mas para que você tivesse a vida eterna e para que você então ressuscitasse no último dia. Como eu estava dizendo antes, a gente está cada vez mais próximo. Hoje estamos celebrando a Santa Cruz. O próprio Catecismo da Igreja Católica diz que a Igreja vai passar pelos mesmos passos que o Filho de Deus passou. Assim como ele teve uma vida pública, e essa vida pública canalizou-se para a sua paixão e morte na cruz, igualmente, diz o Catecismo, a Igreja está tendo agora a sua vida pública. Mas a vida pública da Igreja vai desembocar no mistério da paixão e da morte, como aconteceu com Jesus, o seu fundador. E assim como Jesus foi traído, é duro, até essa palavra já é dura. A palavra de Deus diz, e o Catecismo da Igreja Católica vem nos confirmar que, infelizmente é duro, mas é assim, haverá uma traição. Como Jesus foi traído, a Igreja vai ser traída. E traição é por gente de dentro, assim como Judas era de dentro do corpo dos apóstolos, daquele mesmo grupo dos apóstolos. Vai haver uma traição de dentro da igreja. Por isso, eu e você não podemos ser esses traidores que vão trair a igreja, não. Pelo contrário, nós precisamos permanecer firmes na igreja, na doutrina da igreja, na verdade da igreja, amando a igreja, amando a doutrina da igreja, amando o Papa. Precisamos. Nós não podemos ser do corpo dos traidores, não podemos. Porque assim como houve um traidor, hoje que a igreja é imensa e atinge o mundo inteiro, terá traidores. Haverá uma traição contra a própria igreja. Gente, é duro falar isso, até falar é duro. Mas eu estou traduzindo em miúdos as palavras do Catecismo da Igreja Católica. E assim como Jesus foi preso, foi julgado, foi condenado, a igreja também. Haverá um julgamento da igreja. E o mundo estará aí para julgar a igreja, para condenar a igreja, para levar a igreja à morte, mas uma morte de ignomínia, igualzinho Jesus. Não somente Jesus caminhou com a sua cruz, claro, hoje para nós, a via sacra, portanto, aquele caminho sagrado que Jesus fez, desde o palácio de Pilatos até a cruz, hoje para nós é um caminho sagrado, uma via sacra. Mas eles fizeram isso, e eles faziam isso com os condenados, e fizeram questão de fazer isso com Jesus, para que fosse um exemplo, como que dizendo, veja o que vai acontecer com todos aqueles que forem contra a nossa doutrina. Os judeus fizeram questão, e os romanos também dizendo, veja aquilo que vai acontecer com todos aqueles que forem contra as leis de Roma. Só que Jesus não tinha ido contra nenhuma lei de Roma, foram os seus que o haviam traído e entregado aos pagãos, quase que exigido de Pilatos que condenasse Jesus. E Jesus então foi
pelas ruas de Jerusalém, para exemplo de todos, como sinal de ignomínia, da maior infâmia. Gente, a mesma coisa vai acontecer. A igreja vai ser exposta. Os erros, as fraquezas da igreja vão ser expostos a público, para a ignomínia da igreja. Vai ser terrível, mas precisamos estar preparados e o tempo da nossa conversão é agora. Porque quando começar a acontecer, veja os passarinhos insistindo. Está vendo? E eu não me envergonho de falar isso, não, porque fiquei muito contente quando lá, e nós que estávamos lá vimos isso, quando no Canadá, em Toronto, depois daquelas horas inteiras de chuva, né, que encharcou o pessoal da Jornada Mundial da Juventude, o Papa iniciou a missa debaixo de chuva, e todos debaixo de chuva. Mas quando o sol surgiu, o Papa, com aquela fragilidade dele, interrompendo o que estava escrito, ele mostrou. E como naquele momento eu estava falando em francês, ele continuou em francês, le soleil, quer dizer, o sol. E todos aplaudiram. Então eu não tenho vergonha de ficar mostrando os sinais de Deus. É como se o Papa estivesse dizendo também naquele momento, olha o sinal de Deus aí. E não tenha receio, depois de uma chuva torrencial, quase uma tempestade, o sol vem, e é isso mesmo, gente. A igreja vai ser exposta à ignomínia. E vai ser muito doloroso. Mas a igreja vai passar por tudo isso como Jesus passou, e a salvação virá. Até mesmo dessa ignomínia da igreja virá uma grande salvação. Talvez pessoas que até então não deram pelota para aquilo que a palavra de Deus dizia, não abriram o coração, resistiram. Quando acontecerem esses fatos dolorosíssimos, daí chegará a graça para eles. Porque quando chegar a máxima dor, vai chegar também o máximo da salvação. Mas que a igreja vai passar por isso, vai. Humanamente, vai parecer que a igreja morreu. Vai parecer que a igreja morreu. Não somente a igreja foi para as catacumbas, mas para o mundo parecerá que a igreja morreu. Até eles vão dizer, enfim, acabamos com a igreja. Acabamos principalmente com a igreja católica. Acabamos com isso. Acabamos com tudo aquilo que esse Jesus veio trazer. Mas será um engano. Eles pensarão que terão acabado com a igreja. Pelo contrário, quando ela passar pela morte, como Jesus passou, quando ela for sepultada, como Jesus foi sepultado, a ressurreição vai acontecer. Mas, por isso que eu preciso insistir, a salvação é para agora. E aí entra o porquê do dia de hoje. Gente, nós temos muito pouco tempo para levar essa salvação a uma multidão de pessoas. Eu fiquei muito contente, mais uma vez, nesses dias, quando estando com o Eto, que está em recuperação, ele, com números, e provando para mim, ele mostrou que o nosso objetivo de atingir 100 milhões de pessoas foi atingido. De que maneira? Hoje, graças a Deus, pelas emissoras de rádio, pelas emissoras de televisão, pelas retransmissoras que Deus nos concedeu pelo Brasil afora, nós já atingimos 100 milhões de pessoas. Agora veja, não quer dizer ainda que esses 100 milhões abriram o coração. Não quer dizer ainda que esses 100 milhões ligaram o seu televisor e sintonizaram na Canção Nova. Nós temos a possibilidade já. Então, digamos, materialmente, tecnicamente, nós já temos um número suficiente pelas parabólicas, pelas TVs a cabo, pelas retransmissoras, pelas emissoras de rádio, sem colocar a internet. O Ed fez questão até de me dizer, sem colocar a internet, nós já temos a possibilidade de atingir 100 milhões de pessoas com aquilo que Deus já nos deu.
O que temos que fazer agora, então, fisicamente, tecnicamente, já está aí. É preciso que as pessoas saibam disso. Daí o dia da divulgação, para que essa multidão de pessoas que já pode sintonizar a Canção Nova por rádio, por televisão, sintonize, para que então a salvação chegue até essas casas. E aqui eu tenho algo muito importante para dizer para você. Talvez você já gastou todos os seus esforços de levar a salvação para os seus dentro da sua casa. E você tem a impressão que foi tudo em vão, que eles não aceitaram, que eles não vão aceitar. Deus está dando um meio a mais. E graças a Deus, um meio eficiente, que é o rádio, que é a televisão. Hoje as pessoas têm essa possibilidade, e graças a Deus, quanta gente foi atingida pela rádio, quanta gente foi atingida pela televisão. Então é isso que nós temos que fazer. O dia de hoje existe por isso, para que esses que já têm possibilidade de sintonizar, sejam atingidos pela mensagem, sejam atingidos pela salvação, e a salvação aconteça. Esse é o nosso objetivo. Não é simplesmente que a Canção Nova seja conhecida, não. É que Jesus seja conhecido, é que o Evangelho seja conhecido, é que a salvação aconteça. Esse é o nosso objetivo. Eu repito, tecnicamente nós já temos a possibilidade de atingir mais do que 100 milhões de pessoas neste Brasil. Temos que fazer com que efetivamente essas pessoas sejam atingidas. E daí a necessidade da divulgação. Até eu podia dizer, a Canção Nova fez o que devia fazer. Eu até vi o Eto, de certa maneira, descansado, tranquilo, porque a parte dele, de fisicamente multiplicar as emissoras e as retransmissoras de televisão, de multiplicar as rádios, ele fez. Então, tecnicamente, fisicamente, isso já existe, a possibilidade de atingir, e veja, 24 horas todos os dias, mais de 100 milhões de pessoas. Mas para que isso aconteça efetivamente, é preciso agora um trabalho de quê? Unicamente de divulgação. Gente, o duro foi instalar tudo isso. É conseguir a concessão de tudo isso. Fisicamente colocar esses transmissores todos, até eu posso dizer a nossa família, os nossos sócios. Fisicamente nós já atingimos, graças a Deus. Claro, não vamos parar. Porque há muita cidade pedindo que haja uma retransmissora na sua cidade, e nós vamos continuar, vamos atender a esse pedido, a essa aspiração que eles têm, que é de vida. Eles têm razão em querer que também na sua cidade haja uma retransmissora. Nós vamos também levar emissoras de rádio onde Deus quiser que nós levemos. Vamos sim, nós não vamos parar, mas já podemos dizer que já agora temos o necessário para atingir 100 milhões de pessoas. O que temos que fazer é divulgar. Fazer com que, efetivamente, as pessoas sintonizem e aí a salvação chegue até eles. Veja que beleza, 24 horas, a salvação entrando, como oxigênio, entrando dentro da sua casa. Para que, como o povo diz, água mole em pedra dura, né? Vá batendo, até que essa pessoa abra o coração e aceite. Então, entrar conosco nessa divulgação que começa hoje é o dia D, e a partir daí vai continuar, é entrar nesse processo de realizar aquilo que Jesus disse é a vontade do Pai, e ele veio para realizar a vontade do Pai, que não se perca nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Pelo contrário, para que eles tenham a vida eterna e assim Jesus os ressuscite no último dia. Porque o dia do Senhor está muito próximo, nós temos que fazer isso rapidamente. Desculpe, nós vamos chorar lágrimas de sangue. Repito, nós vamos chorar lágrimas de sangue no dia que nós soubermos que isso não aconteça, no dia que nós soubermos que tivemos nas mãos o meio de atingir pelo menos 100 milhões de pessoas. E você
souber que teve nas mãos os meios de atingir os seus, de atingir muitas outras pessoas que não são seus, mas o que vai acontecer? Outros vão atingir os seus e você vai atingir os dos outros, sem saber. Esse é o jogo lindo que o reino de Deus faz. Então, entre conosco, trabalhe conosco. Não é uma coisa em vão, não. Você está levando salvação. Eu não quero que nenhum de nós chore lágrimas de sangue, sabendo que teve nas mãos a possibilidade de levar a salvação a pessoas que lhes são muito queridas, e essa salvação acabou não acontecendo porque você não fez aquilo que devia fazer. Eu digo para os meus filhos, eu repito aí, até já quero dizer, certamente o Eto vai dizer isso com palavras dele, mas por tudo aquilo que eu acompanhei, por aquilo que eu ouvi dele agora, nesses dias, estando com ele, nesses dias de recuperação. Ele fez uma opção dura de fazer esta cirurgia, de mudar totalmente os hábitos de vida dele. Porque ele fez essa opção, porque ele fez essa escolha, eu diria, heróica. Foi justamente porque ele disse para mim, porque Deus me convenceu que ele precisa ainda de mim, na Canção Nova, para levar essa obra até o fim. Deus pediu dele isso. Uma mudança radical de todos os hábitos de vida dele. O que é que Deus está pedindo de você? Eu sei que ele não está pedindo menos de mim. Repito, eu sei que ele não está pedindo menos de mim. E, aliás, é justo que eu dê esse tudo para Deus, que eu mude radicalmente os meus hábitos de vida. Porque Deus ainda precisa de mim. E é uma alegria saber que Deus ainda precisa de mim para levar essa obra até o fim. Eu peço a você, não se ponha de fora. Ao contrário, dê tudo, dê a sua vida. Radicalmente dê a sua vida. Gaste todas as suas energias. Vai ser inútil você ficar guardando energias. Para quando? Gente, quinta-feira agora, hoje é sábado, nós tivemos a graça de ir ao médico que operou o Eto. E quando o médico fez a pesagem, o Eto já tinha 10 quilos a menos. Em uma semana depois de cirurgia. Estando bem, graças a Deus. Adiantava o Eto ter tudo aquilo? Não adiantava. Ele vai perder mais, vai perder mais, vai perder mais. Eu traduzo agora isso para você. Assim como o Eto tinha em gordura. E aquilo não fazia nenhum bem para ele, só fazia mal. Como ele mesmo está gostando de dizer, só me fazia mal aquilo tudo, transtornando a minha saúde e tirando as minhas forças. O próprio Senhor está dizendo para você, as suas energias estão aí para ser gastas, meu filho, especialmente você que é jovem ainda. As suas energias estão aí para serem gastas, gaste. Vai ser inútil você ficar guardando, guardar para quê? Porque o Senhor virá brevemente. Ao contrário, gaste, 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 gaste. E você podia pensar na sua cabecinha, mas se eu gastar a mais, que beleza se você gastar a mais, porque está também aqui no Evangelho de São Lucas, quando Jesus fala a respeito do samaritano, o próprio Jesus termina a parábola dizendo, aquele que era hospedeiro, e o que gastares a mais, na minha vida eu te pagarei. Na minha vinda, eu te pagarei. Jesus está dizendo a você, se por acaso você gastar a mais, na sua vinda ele vai pagar você. Então, não tenha receio de literalmente gastar a sua vida. Gaste hoje, gaste daqui para frente, esse dia D, esse 14 de setembro, uma semana antes da primavera, veja, faça os cálculos, uma semana exatinho antes da primavera. É marcante para nós esse dia 14. Eu diria, ele marca um antes e um depois.
mais uma vez, Deus está dando uma guinada na nossa história. Houve um antes e começa agora um depois. E por aquilo que o Senhor falou a nós, através da cirurgia do Eto, Ele está dizendo, mude radicalmente os seus hábitos de vida. Deixe que eu mude radicalmente os seus hábitos de vida. Não se poupe mais, não há razão mais para você se poupar, nenhuma razão. Pelo contrário, alegremente, desgaste-se, gaste todas as suas energias para levar essa salvação a uma multidão, porque é preciso que não se percam, mas se salvem e sejam ressuscitados todos aqueles, um por um daqueles, e veja, um por um daqueles. Portanto, também os seus entes queridos, nenhum deles se perca, pelo contrário, se salvem e cheguem à vida eterna, e eu os ressuscite no último dia. Muito obrigado, Senhor, por isso. Assim como eu disse antes, que Jesus ama você, e disse que Jesus foi até a cruz por você, eu agora estou dizendo, Jesus do alto da cruz, dando o seu último grito na cruz, está dizendo, eu tenho sede de almas, e eu preciso de você, para que todos aqueles que o Pai me deu, eu não os perca, mas eles tenham a vida eterna. Estou lhe dizendo hoje, assim como eu me entreguei por você, entregue-se a mim, por essas almas, por esses seus irmãos e irmãs. Vale a pena. Eu que sou o Senhor lhe digo, vale a pena entregar a vida. Literalmente entregar a vida. Vale a pena radicalmente entregar a vida para que não se perca nenhum daqueles que o Pai me deu e que eu confio agora a cada um de vocês. Faça agora essa entrega. Faça agora essa entrega a mim que sou o Senhor. Faça de mesmo com as suas palavras essa entrega a mim que sou o Senhor. Eu estou precisando da sua entrega. Estou precisando de tudo que você tem. Eu preciso de liberdade para mudar e mudar radicalmente os seus hábitos de vida. Para que eu exija de você que livremente você gaste todas as suas energias para que uma multidão se salve antes que chegue a minha hora. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa salvação. É para mim, Senhor, um momento de salvação. Eu que me vivia poupando, Senhor. Eu que vivia fazendo cálculo, Senhor. Eu que vivia, Senhor, regateando. É um momento de salvação para mim, poder me dar inteiro, todo inteiro, sem reservas, a Ti, para a salvação dos meus irmãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.